Quando eu ainda estava me formando psicólogo, o meu primeiro trabalho acadêmico foi sobre autoajuda. Foi minha tese de conclusão de curso, né? E trabalho de conclusão de curso? Não sei. Desde aquela época, todo mundo que descobre isso sempre me pergunta por que a autoajuda não funciona. E a minha resposta é sempre a mesma. A autoajuda funciona sim, funciona muito bem. E eu vou explicar hoje por quê. Vamos lá. A autoajuda como estilo literário começou no meio do século XIX, tipo 1800 alguma coisa assim. O que é interessante é que a autoajuda só é possível, ela só é pensável, ela só é inventável depois da Revolução Moderna, quer dizer, depois da Revolução Industrial e da Revolução Democrática na Europa e na América, teoricamente, né? Por quê? Porque a literatura de autoajuda depende de um modo de funcionamento muito específico, que só é possível na modernidade, que é o funcionamento dos universais. Veja, o conhecimento não é como talvez a gente aprende na escola, alguma coisa simplesmente para ir descobrindo o mundo. Muito pelo contrário, ele é uma coisa que serve para produzir o mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, ele serve para inventar o mundo no qual a gente vive. Então, por exemplo, na Idade Média, todo mundo sabe, né? A igreja tinha muito mais poder, era uma instituição que dominava os sistemas políticos, punha as coroas nos reis, decidia quem era que estava no comando, estava do lado de todos os grandes líderes, né, europeus, etc. Então a igreja não era só uma instituição de saber, quer dizer, que ela retinha um certo tipo de saber, que era o saber religioso, né? Então, a leitura da Bíblia, a teologia, a hermenêutica da época e assim por diante. A igreja também era, além de detentora desse poder, do conhecimento, detentora de uma certa visão de mundo. Quer dizer, a visão de mundo na qual Deus dava a ordem para as coisas. Então, por que o rei estava ali onde ele estava? Por que o bispo estava ali onde ele estava? Por que o trabalhador da fazenda estava ali onde ele estava? Porque Deus queria assim, porque Deus tinha colocado eles ali. Então essa forma de conhecimento não era só uma forma de pensar sobre o mundo, era uma forma de organizar o mundo, de organizar as relações produtivas, de organizar quem trabalha, quanto ganha, onde vai, por onde pode, o que não pode, quem que diz, quem que escuta e assim por diante. Bom, quando durante a Revolução a gente teve essa troca de poderes, a gente precisou também de uma troca de saberes, quer dizer, a gente também precisou de uma troca de uma transformação no paradigma, né, a gente diz, no jeito de pensar o mundo, nas formas de saber que davam essa organização social. Então, quem que tomou esse lugar? Ora, a ciência tomou esse lugar. A ciência não como a gente conhece ela hoje, claro, a ciência nunca é a mesma, mas essa ideia de que o mundo podia ser conhecido, de que o homem podia estar no centro disso tudo. Bom, de onde que parte a ciência clássica, né? A visão clássica da ciência positivista? Da ideia de que o mundo são um monte de partes e que dá pra gente descrever essas partes, dá pra gente descrever como cada coisa funciona. Vou dizer isso de outra forma, que existem regularidades ou que existem princípios universais, propriedades universais para as coisas do mundo e que essas propriedades universais são descobríveis pela via da ciência e é assim que a ciência prevê o comportamento das coisas, pela via desses princípios universais. Bom, tudo isso eu não estou discutindo se está errado ou não, tá, mas eu não estou discutindo isso agora. O ponto é que esse tipo de conhecimento não é só uma forma de produzir ciência, é uma forma também de produzir as pessoas, de produzir o mundo. Então, por exemplo, quando um homem diz que ele precisa transar com várias meninas porque isso é biologicamente programado nele, ele está usando uma retórica científica. Ele está partindo de pressupostos que vêm dessa época, que vêm dessa ideia fundamental de que existem princípios universais para o funcionamento dos sujeitos. Esse cara, no meu exemplo, provavelmente é um cafajeste, tá? Mas, enfim, voltando ao assunto, isso para dizer, não é que o cara é uma coisa ou que ele não é uma coisa, não é essa a discussão. A discussão é que é assim que a gente justifica a nossa vida, pela via de um certo saber ou de um certo outro. Então, por exemplo, a discussão sobre quem que ocupa qual lugar numa sociedade, quem é presidente, quem é CEO e quem é pedreiro, quem é lixeiro, essa discussão deixou de ser uma discussão sobre a vontade de Deus e passou a ser uma discussão meritocrática, né? Que é esse papo de assim,
cheguei lá porque eu mereço, etc e tal. Bom, aonde que entra a autoajuda? Justamente aí. A autoajuda funciona a partir dessa mesma retórica do universal. Então pegue exemplos, por exemplo, assim, as 7 leis espirituais do sucesso, as leis do triunfo. Quem roubou meu queijo também tem essas, são os 6 ratinhos, né? Os 3 ratinhos, sei lá quantos ratinhos que são. Faz tempo que eu fiz esse trabalho. Tô dando exemplos com números, nem todos têm números, mas eu quero dizer assim, essa ideia de que todo o livro de autoajuda parte do pressuposto de que existe uma característica universal. Parênteses, as formas de saber científico mudam e evoluem e se transformam, e há muito tempo a gente não pensa assim tão radicalmente sobre como produzir ciência, mas vem daí todo esse jeito de pensar e esse jeito de escrever e esse jeito de falar. Fecha parênteses. Então, como que a autoajuda funciona? Ela funciona em resolver os seus problemas? Não, claro que não. Porque os seus problemas não são universais, os seus problemas são particulares. Uma mãe de 5 filhos na periferia de São Paulo, negra, trabalhando, não tem os mesmos problemas que um executivo. Então, as leis do sucesso não são as mesmas para ela e para ele e assim por diante. Então, claro que a autoajuda não funciona para resolver os seus problemas, mas ela funciona assim para uma outra coisa, para reproduzir, para reforçar, para tornar evidente, tornar óbvio, tornar claro esse princípio da meritocracia, ou seja, esse princípio de que todos nós funcionamos sob as mesmas condições de produção. Esse trabalho de produzir esse efeito com um livro ou com uma palestra ou com alguma coisa assim, esse efeito de universais, é um trabalho já antigo e muito importante no sentido de sustentar as coisas como elas estão. Porque da mesma forma que o vilão, lá no vilarejo, lá na Idade Média, precisava do seu lugar afirmado por alguma forma de saber, da mesma forma os trabalhadores hoje também precisam desse lugar afirmado por alguma forma de saber. A grande sacada da cultura do capitalismo, que é a meritocracia, que é o neoliberalismo, etc. A grande sacada dessa cultura do capitalismo é fazer todo mundo acreditar que um dia pode ser rico. Porque assim ninguém quer perturbar o sistema como ele está, por medo de quando chegar a sua vez. Essa é uma forma simples de explicar como é que tanta gente pobre foi lá na Paulista reivindicar a tirada da Dilma do poder, a volta da ditadura militar, etc. Porque por simples burrice, por simples ignorância, talvez em alguns casos, mas não por isso principalmente. Principalmente pelo fato de que o sujeito reivindica a sua liberdade de ser pobre e sofrer, porque ele está preso a uma forma só de pensar, que é essa forma da meritocracia, dos princípios universais, do neoliberalismo. Isso é um trabalho árduo feito durante muito tempo, inclusive pela autoajuda. E é por isso é importante entender que a autoajuda funciona assim, só talvez não do jeito que a gente esperava.